Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência à exposição da carta de Paulo aos Coríntios e convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler versículo 2 até o verso 16. É o texto que dará base para a nossa mensagem nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 ao 16. A pregação expositiva, sobretudo a pregação expositiva sequencial, no modelo lecto-contínua, como a gente faz aqui, livro por livro, capítulo por capítulo, ela é extremamente importante porque ela gera não só conhecimento, erudição bíblica no pregador, como também na congregação. E outro motivo interessante é que, se o pastor não estiver pregando sequencialmente um livro inteiro da Bíblia, ele provavelmente nunca pregará alguns textos que são difíceis, que são polêmicos. E esse aqui é um deles. É muito raro um pastor escolher um texto como esse para ministrar na igreja, porque, conforme nós vamos ver, é um dos textos mais difíceis da Bíblia, polêmico, cheio de questões exegéticas complicadas, mas é a palavra de Deus e nós não podemos fugir dela. Mas eu confesso aos irmãos que, se eu pudesse, eu ainda estudaria uns 6 meses para poder pregar esse texto. Mas como nós estamos numa sequência, vou pedir a graça e a misericórdia do Senhor para que nos esclareça a sua palavra. 1 Coríntios 11, 2 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na versão King James atualizada, é a que estamos usando nesta série. Diz assim: Eu vos elogio, porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tende apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o cabeça da esposa, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus.
Julgai entre vós mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhes foram outorgados como se fossem um manto. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, que nos oriente, que nos ajude, e que esse texto, que é inspirado pelo Espírito Santo, possa abençoar a nossa vida, a vida da igreja do Senhor. Curva sua fronte, ore ao Senhor e peça a Ele para falar ao seu coração e para iluminar o pregador na exposição da palavra. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, palavra bendita, palavra sacrossanta, palavra que penetra no mais profundo do nosso ser. Palavra que é e deve ser a nossa única regra de fé e prática. Por isso, meu Pai, eu quero te suplicar pela iluminação do Teu Espírito, o Espírito que inspirou o apóstolo Paulo, que esse mesmo Espírito possa agora iluminar o nosso coração, nos dar discernimento espiritual, temor e tremor, para compreendermos e aplicarmos a Tua palavra às nossas vidas. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso sermão é homens e mulheres no ambiente de culto. Homens e mulheres no ambiente de culto. Para a gente entender esse texto, eu preciso destacar algumas coisas à guisa de introdução, para que quando a gente volte a ler o texto, a gente possa entender, ou pelo menos tentar compreender esse texto. Primeira coisa que eu quero destacar é que nós estamos aqui hoje iniciando mais uma sessão temática da carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, a penúltima sessão ou penúltimo bloco temático. Nós já vimos vários blocos. Nós vimos o primeiro, que tratou da unidade da igreja, capítulos 1, 2, 3 e 4. Nós vimos o segundo bloco, capítulos 5 e 6, que tratou da disciplina na igreja. Nós vimos mais um conjunto de temas relacionados ao casamento, no capítulo 7. Depois nós vimos capítulos 8, 9 e 10, que tratou da liberdade cristã, de como o crente deve se comportar. E agora, o apóstolo Paulo, capítulos 11, 12, 13 e 14, ele vai tratar de um dos temas importantes para a vida da igreja. É o tema do culto. É o tema do culto, do louvor, da adoração, de como nós devemos nos reunir para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. É o culto. E pelo menos 4 palavras resume esses capítulos. A primeira palavra seria decência, capítulo 11. Segunda palavra seria ordem, capítulo 12. Terceira palavra seria amor, capítulo 13. E a outra palavra seria edificação, capítulo 4. Decência, ordem, amor, edificação.
Paulo trata aqui, como eu disse, do culto. E eu penso, meus irmãos, que nós precisamos parar para refletir sobre o que é o culto a Deus, quais são as partes do culto, como é que nós devemos nos comportar no culto, qual é o papel de cada um no culto. Nós vamos ver aqui, principalmente nesse texto de hoje, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher no culto. O que é que pode, o que é que não pode no culto. Qual a importância do culto para a nossa vida. E como eu disse, esse assunto não é de só menos importância. É um assunto extremamente importante, oportuno, atual e relevante para a vida da igreja. Eu penso que se nós entendêssemos o que é culto, a igreja, no domingo de manhã, estaria super lotada. Quando alguém deixa de estar no culto no domingo de manhã para fazer qualquer outra coisa, quando alguém deixa de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, na comunhão dos santos, na assembleia solene, para fazer qualquer outra coisa, essa pessoa não entendeu o que é o culto. Ela não tem noção do que é o culto. Então, esses capítulos vão nos ajudar a entender, a estudar, a pensar sobre o culto. Segunda coisa que eu quero destacar é que Paulo, nos capítulos 8, 9 e 10, ele tratou do culto no ambiente pagão. Ele tratou das cerimônias pagãs. Ele tratou do templo pagão, dos cultos pagãos. Mas agora, ele vai tratar do culto cristão. Ele sai dos templos pagãos de Corinto, daquela discussão sobre a carne sacrificada aos ídolos nos templos pagãos, e ele volta, ele dá uma guinada para tratar sobre o culto cristão. Se lá no capítulo 8, 9 e 10, ele tratou dos adoradores dos deuses pagãos e do problema de cristãos estarem indo para os templos pagãos e comerem aquelas comidas sacrificadas aos ídolos, agora ele vai tratar dos adoradores cristãos e da reunião dos cristãos que aconteciam nas casas, é um fato, e que ele vai chamar a atenção para como deve ser o comportamento dos crentes nesse ambiente de culto. Sobretudo, o comportamento do homem e da mulher. Então, é muito interessante a gente notar isso, porque muitos estudiosos que são contrários a esse texto aqui que nós acabamos de ler, que dizem que nós temos aqui uma espécie de interpolação de paulinistas, que não foi o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, mas escribas posteriores que colocaram esse texto não seria de Paulo. Por quê? Porque se você olhar, se você pega capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1, que é o conjunto, e você pular para o versículo 17, você tem uma unidade de pensamento, pelo menos na visão desses estudiosos, e que esse parágrafo que nós acabamos de ler aqui pode ser descartado tranquilamente nesse aspecto. Então eles dizem, não há aqui um link, não há uma liga entre o que Paulo está dizendo aqui e todo o contexto em volta. Até porque, se você olhar aquelas dicas que eu dei anteriormente, Paulo ele está respondendo perguntas da igreja. E ele sempre começa os capítulos dizendo, quanto ao que vocês me escreveram, quanto ao que vocês perguntaram. Ele faz isso no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 12. Mas aqui ele não faz. Então a pergunta é, Paulo está respondendo um questionamento da igreja ou Paulo está simplesmente tratando de um tema que não tem nada a ver? E é fato que Paulo está tratando de um tema que tem
tudo a ver. Como eu disse, o link aqui não é gramatical, mas o link aqui é temático. Ele acabou de tratar do culto pagão, ele vai tratar do ambiente de culto cristão. E qual é a grande questão aqui, meus irmãos, para a gente poder entender esse texto? Se você olhar, o culto na igreja de Corinto era um culto complicado. É só você ler esses capítulos, você vai ver que a coisa era complicada. Só aqui no capítulo 11, Paulo trata de dois problemas. O problema da participação das mulheres no culto, elas estavam orando e profetizando, ou querendo orar e profetizar no culto, sem o uso do véu, sem o uso de uma cobertura. E Paulo vai tratar sobre isso e a gente vai ver por quê. A grande questão é, então as mulheres hoje devem usar um véu ou não? O segundo problema que Paulo trata, que estava havendo no culto da igreja de Corinto, e a gente vai tratar disso à noite, era, ainda nesse ambiente de culto, os abusos em relação à Santa Ceia. Ricos e pobres dentro da igreja, os ricos tratando com preconceito os pobres, principalmente no ambiente da ceia, da festa do amor, do ágape. Depois, ele vai tratar dos problemas relacionados à questão dos dons. E ele chama atenção para isso, para essa problemática. A igreja estava dando ênfase exacerbada, sobretudo ao dom de línguas, porque é um dom que dava destaque para aquelas pessoas. E Paulo vai chamar a atenção e dizer que existem outros dons, que cada um tem o seu valor e que a gente deve buscar os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar, de levar a palavra de Deus. Aí ele escreve um capítulo, que é o capítulo 13, que muitos pastores usam em festa de casamento, mas não tem nada a ver com casamento. Porque o capítulo 13, que é o capítulo do amor, Paulo está dizendo que o que deve nortear o culto cristão, a liturgia, o uso dos dons, a participação do homem, da mulher, as profecias, todo esse contexto é o amor. Ele diz, eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E aí ele vai escrever esse capítulo tão importante sobre o amor, que, como eu disse, primariamente falando, não tem nada a ver com casamento, tem a ver com culto, tem a ver com culto. Agora, se você entender, primeiro, no sentido que ele foi escrito, e depois você quiser aplicar esse texto do amor para casamento ou para a sua vida particular, sem nenhum problema. Mas não esqueça que Paulo escreveu para tratar de culto. E aí, no capítulo 14, Paulo vai tratar sobre essa questão da edificação da igreja. O que é mais importante na igreja? O mais importante na igreja é a edificação. Quando a igreja se reúne para adorar o Senhor, o que deve marcar a vida da igreja é a edificação. Daí, ele diz que, dentre os dons, a igreja deveria buscar o dom de profecia, que era o dom que trazia a edificação para a igreja do Senhor. Mas, por último, para a gente começar a ler o texto, esse texto aqui, meus irmãos, ele tem sido atacado de diferentes formas. Não só alguns tentando tirar ele da Bíblia, mas, sobretudo, o movimento feminista olha para esse texto e olha principalmente para o capítulo 14, verso 35, 34, onde Paulo diz que as mulheres devem permanecer caladas na igreja, porque não é permitido as mulheres falar, mas se elas querem saber de alguma coisa, elas perguntam ao marido em casa. E aqui que Paulo está dizendo que a mulher tem que usar um véu e tal, as feministas olham para esse texto e elas odeiam o apóstolo Paulo. E olham para Paulo como sendo alguém misógino, machista, atrasado, que está defendendo uma cultura patriarcal, antiga, opressora, e por aí vai. E, infelizmente, essa mentalidade feminista, mundana,
tem adentrado as nossas igrejas e tem feito com que muita mulher cristã, serva de Deus, mas que não está bem fundamentada na Escritura, comece a olhar para a Bíblia e ver na Bíblia essa ideia de um patriarcalismo, essa ideia de opressão, de machismo, de Paulo ser alguém que não valorizava as mulheres, sobretudo por causa de textos como esse. A gente precisa ter cuidado com essa onda feminista que tem invadido o mundo e principalmente as igrejas. Principalmente as igrejas do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, esse assunto é tão polêmico que a igreja presbiteriana, já em pelo menos 3 ou 4 Supremo Concílio, tem debatido esse assunto do papel da mulher na igreja. Se mulher pode pregar, não pode pregar, qual o papel da mulher na igreja. E isso tem dado canja não só para debates teológicos, mas isso tem dado até processos judiciais na nossa igreja. Reverendo Ludger Bonilha, que vai estar conosco no final do ano, se Deus quiser, vai estar lançando o livro dele aqui na nossa igreja, e o tema do livro dele é Por que não, Paulo? O papel da mulher no culto cristão. E Ludger Bonilha escreveu esse livro porque, tratando desse assunto aqui, do papel da mulher na igreja, na sociedade, o papel da mulher à luz da palavra de Deus, ele chegou a ser processado por uma irmã da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, e essa irmã exigiu danos morais, essa irmã ganhou a causa na justiça, e o pastor teve que pagar danos morais para ela. Só que o assunto foi levado para o conselho da igreja. Na esfera jurídica secular, ela ganhou a causa, recebeu dinheiro, mas na esfera eclesiástica ela foi disciplinada no conselho, recorreu para o presbitério, perdeu no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio. E a igreja presbiteriana reafirmou a verdade de que existe um papel, sim, da mulher na igreja, mas não o papel de liderança. A mulher não é pastora, presbítera, diaconisa, e nem tampouco a mulher tem de Deus esse mandato de ser pregadora, especialmente no culto solene, no culto onde os oficiais estão presentes, onde a liderança é masculina. E é isso que Paulo está tratando aqui. É isso que Paulo está fazendo aqui. O culto, meus irmãos, não é uma cerimônia qualquer. O culto, quando nós estamos adorando o Senhor, o fato de ser um homem que está dirigindo o culto ou pregando, não é por acaso. Não é por acaso. Não é uma invenção da Igreja Presbiteriana do Brasil. E as mulheres têm a sua participação, sim, mas elas têm a sua participação no culto debaixo da autoridade masculina, debaixo da autoridade daqueles que Deus determinou. E isso não significa dizer que a mulher seja inferior ao homem, que o homem seja melhor do que a mulher, mas isso simplesmente quer dizer que Deus, ao criar homem e mulher, ele estabeleceu papéis distintos para o homem e para a mulher. Mas me permita fazer só uma observação para a gente poder entrar no texto. Existem 2 posições com relação a esse assunto. Existe a posição igualitarista e a posição que nós defendemos e que a Igreja Presbiteriana do Brasil defende, que é a posição complementarista. A visão igualitarista diz que homem e mulher são iguais. E aí você diz, pastor, onde é que está o problema? Homem e mulher é igual, e a gente vai ver aqui. Só que a visão igualitarista, partindo desse pressuposto, eles vão dizer que os homens e mulheres são iguais, inclusive na questão dos papéis, que não há nenhum tipo de diferenciação entre homem e mulher. Daí, aqueles que defendem a visão igualitarista, no contexto evangélico, chegam a dizer qual o problema da mulher ser pastora,
Qual o problema da mulher ser presbítera ou diaconisa ou pregadora? Porque, diante de Deus, homem e mulheres são iguais. Papéis iguais, eles são iguais. A visão complementarista vai dizer o seguinte: sim, homem e mulher são iguais. Foram feitos por Deus, são iguais em essência. Homem e mulher são criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, são iguais. Mas Deus fez eles com papéis diferentes, que se complementam. Daí a ideia de complementarismo. O homem e a mulher, em essência, são iguais, mas Deus criou com papéis diferentes, com funções diferentes. É só você ler o livro do Gênesis e Paulo vai discutir aqui. E esses papéis se completam, um completa o outro. E é interessante, se você for ver a própria palavra, lá quando fala de homem e mulher, Ish e Ishá, na língua hebraica, a ideia é que um completa o outro. O homem só é homem na mulher, a mulher só é mulher no homem. E o ponto é, onde é que a gente pode ver isso explicado da forma mais clara possível? No culto, no ambiente de culto. É quando a igreja está adorando o Senhor, louvando o Senhor, e existe essas funções, essa hierarquia, entre aspas, no ambiente de culto, que a igreja está mostrando para o mundo que, apesar dos homens e mulheres serem iguais, Deus criou com papéis diferentes, com funções diferentes, com atividades diferentes que se completam. Agora vamos para o texto, e eu prometo aos irmãos que não vou passar do tempo que a gente costuma ministrar, que é 1h10 no máximo. Veja bem, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Como eu disse, esse texto é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. E que, se eu pudesse, eu iria colocar Júlio para pregar esse texto e eu ficaria ali sentado só olhando. O que estava acontecendo? Nós temos o texto, mas a gente não conhece o contexto exato do que aconteceu para que Paulo falasse isso aqui. A gente imagina o que estava acontecendo. Quando a gente olha para o texto, olha como é que o texto começa no versículo 2, para a gente começar a entender essa perícope. Diz assim: eu vos elogio, porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tende apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Paulo começa elogiando a igreja. E é uma surpresa para nós, porque, fora o capítulo 1, verso 4 ao 9, quando Paulo dá graças por essa igreja, você não vê em nenhum momento mais Paulo elogiando ou dando graça por essa igreja, é só pancada. Então, muitos estudiosos olham para esse versículo 2 e dizem assim: Paulo está sendo irônico. Paulo está usando de ironia. Ou, pelo menos, Paulo está sendo aquele orador, aquele pregador inteligente, sábio, que começa elogiando porque ele vai vir criticar. Então, primeiro ele elogia, ele chama a atenção através do elogio, ele conquista a sua plateia, a sua audiência, porque o que ele vai tratar em seguida é difícil, é polêmico, e ele vai bater de frente com aquela igreja. Então, Paulo, aqui, ou ele está ironizando, ou ele está usando de uma estratégia para chegar ao coração daquele povo, porque ele vai ser duro em seguida, ou então, Paulo está de fato elogiando aquela igreja, porque aquela igreja, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que envolviam aquela igreja tinha coisa assim, digna de elogio. Toda igreja tem defeito, toda igreja tem problema, e toda igreja tem questões ou setores que são dignos de elogio. E aqui, no caso, Paulo está elogiando aquela igreja por 2 motivos. Primeiro, eu vos elogio porquanto em tudo vos lembrais de mim. Aquela igreja lembrava do apóstolo Paulo, não esqueceu Paulo. Apesar de ter um grupo na igreja contrário a Paulo, a igreja
ainda lembrava do apóstolo Paulo, tinha um certo respeito por ele, a ponto de mandar carta e pedir informação a ele. Segunda coisa, Paulo diz que elogia aquela igreja porque aquela igreja guardava as tradições que ele transmitiu para ela. E aí a gente fica meio que arrepiado, né? Tradição, crente não é muito de tradição. Tradição é coisa de católico. Então, o que é que Paulo quer dizer com tradição aqui? Tradição aqui são os ensinos orais que foram transmitidos pelo Senhor Jesus e que Paulo está transmitindo às igrejas. Os apóstolos transmitiram às igrejas. Então, nós não temos ainda o Novo Testamento escrito, nós só vamos ter mais tarde. Paulo estava transmitindo para a igreja as tradições, os ensinos orais do Senhor Jesus e os seus ensinos apostólicos, e aquela igreja estava observando esses ensinos de Paulo. E Paulo está feliz e elogiando aquela igreja. Só que, quando Paulo diz isso, ele elogia a igreja por essas tradições, vem a primeira parte desta perícope, que é o verso 3 até o 6. E aí começa a complicação, porque os comentaristas não são unânimes, cada um que diz uma coisa diferente. Nós temos dificuldade de entender aqui, porque a gente muitas vezes não conhece a cultura da época, a gente tem que ficar tateando para entender o que Paulo está dizendo aqui. E eu vou ser bem sincero com os irmãos, eu sigo a linha de um autor que ele disse assim: nesse texto nós não podemos ser dogmáticos, nós vamos seguir uma linha, mas eu posso estar errado naquilo que eu estou interpretando, e vocês vão ver por quê que eu estou dizendo isso. Eu espero que, à medida que a gente for lendo, o Espírito Santo vai trazendo luz, a gente vai entendendo as diferentes visões, mas que a gente possa extrair daqui as lições para a nossa vida. Então, olha o que é que diz, verso 3 ao 6, é a primeira parte aqui, onde Paulo vai tratar dessa questão do papel do homem e da mulher na igreja, e ele vai começar usando um argumento teológico com relação àquela situação. Ele diz assim, versículo 2: eu vos elogio, porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tende apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, ele elogiou, ele louvou aquela igreja, louvou a Deus por aquela igreja, mas ele coloca agora um entretanto, contudo, todavia, mas, entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem o cabeça da esposa, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. Uau! O que cabelo, cabeça tem a ver com culto? O que roupa, costumes tem a ver com culto? Qual era o problema que estava acontecendo naquela igreja? E se Paulo está dizendo aqui que a mulher não pode orar ou profetizar na igreja, e nós vamos ver aqui o que é orar ou profetizar, porque muitos vão usar isso aqui para dar base para a pregação feminina, até para o pastorado feminino, mas a gente vai ver que não tem nada a ver. Então, se Paulo está dizendo aqui que a mulher deve cobrir a cabeça, usar um véu, por que as irmãs aqui de Pirangi não estão usando um véu agora pela manhã? No Brasil existe uma denominação que todas as mulheres usam véu, que é chamada a Igreja do Véu, a Congregação Cristã do Brasil, baseada nesse texto. A Igreja Católica Apostólica Romana, até a década de 60,
as mulheres usavam véu. Era lei, era obrigação. Existe um movimento dentro da Igreja Católica, e essa semana eu estava vendo uma palestra de um teólogo católico, de retorno ao véu. Os padres mais tradicionais da Igreja Católica, eles estão ensinando as mulheres a voltarem a usar o véu. Por quê? O que tem a ver tudo isso? E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? E o que isso tem a ver com as tradições que Paulo havia ensinado? E talvez você esteja se perguntando assim, e o que isso tem a ver comigo? Eu podia estar na praia agora, eu podia estar em outro lugar e estou aqui escutando um sermão sobre véu, sobre rapar a cabeça, sobre o que isso tem a ver comigo. A pregação expositiva, ela tem duas perguntas que ela precisa responder. Primeiro, o que o texto disse para os autores, para o público original, e o pastor tem que ter o desafio de, uma vez que ele mostra o que o texto disse para a época, ele responder o que o texto diz para mim, qual a aplicação desse texto para mim hoje. E esse é o nosso desafio. Vamos lá. Existem pelo menos 3 linhas para que a gente possa entender isso aqui. A primeira é que estava surgindo lá na igreja de Corinto um movimento feminista, um proto-feminismo. Ou seja, lá na SAF da igreja de Corinto, e eu estou usando aqui uma expressão que o Dr. Augusto Nicodemos usa, que eu achei interessante, lá na SAF da igreja de Corinto, começou um movimento que o pastor Hernandes coloca no comentário dele também, abaixa o véu. As mulheres disseram assim, nós vamos levantar uma campanha na igreja, abaixa o véu. A partir de hoje, as mulheres, a SAF tomou a decisão de não usar mais véu na igreja. Era uma espécie de feminismo que estava surgindo ali no contexto da igreja. A outra questão é, por que elas estavam fazendo isso? Uma linha, que é a do Dr. Gordon Fee, que é um dos maiores comentaristas da Carta aos Coríntios, o comentário dele tem mais de 1000 páginas, é a melhor obra no mundo sobre a Carta aos Coríntios. Dr. Gordon Fee diz que o que está por trás aqui é aquela questão da escatologia ultra realizada, que eu já falei em alguns momentos aqui. Ou seja, as mulheres de Corinto, elas, por terem essa escatologia, essa visão do futuro ultra realizada, e já estarem num nível espiritual extremamente elevado, que era o nível dos anjos, a ponto de falarem as línguas dos anjos, elas estavam dizendo que não existe mais diferença entre homem e mulher, todos são iguais, porque diante de Deus não há mais diferença, nós já estamos nesse nível extremamente elevado. Então, abaixa o véu, que era um símbolo de que a mulher estava debaixo de autoridade, submissa ao seu marido, ao seu pai ou a um irmão mais velho dentro daquela cultura. Então essas mulheres disseram assim, nós temos o Espírito Santo, nós temos os dons, nós oramos, profetizamos, nós estamos falando na língua dos anjos, nós estamos num nível elevado, como é que a gente vai se manter nesse estado cultural de submissão? Então nós temos que estar em igualdade, direitos iguais. A outra linha diz o seguinte, que o problema aqui, lembra que Paulo está elogiando a igreja pelas tradições, por manter as tradições? Uma das tradições, ou dos ensinos que Paulo havia transmitido, tradição aqui não é ensino de homem, é o ensino da palavra de Deus, é o ensino inspirado. Não confunda. É que, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo diz que em Cristo não há homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, todos são um em Cristo. Então, Paulo havia ensinado isso na igreja de Corinto. E como consequência desse ensino, a aplicação agora que as mulheres estavam fazendo desta tradição é o seguinte, se nós somos um em Cristo,
se não há mais barreiras, então, por que a gente precisa usar o véu como um símbolo, como um sinal de que nós estamos debaixo da autoridade dos homens? Então, abaixa o véu. Nós não somos um? Direitos não são iguais? Nós não somos iguais diante do Senhor? Então, por que a mulher vai continuar usando essa peça que dentro da nossa cultura mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido? E outra questão que agravava isso é que as reuniões da igreja eram nas casas. E as mulheres, mesmo naquela cultura, usavam véu em público, mas dentro de casa não fazia sentido a mulher estar de véu. Então, como as reuniões dos cultos eram nas casas, as mulheres de Corinto disseram assim: a reunião é na minha casa, eu não sou obrigada a usar o véu. Aí Paulo vai defender o uso do véu naquela cultura, naquele contexto, não por causa do véu em si, mas por causa do que ele representava naquela cultura, por causa dessa questão da diferenciação dos papéis de homem e mulher, e por causa do que Deus determinou de que homem deve ser homem, mulher deve ser mulher, e a consequência disso é que o homem deve se comportar, se vestir, o homem deve agir como homem, a mulher deve se comportar, se vestir e agir como mulher, principalmente no culto. O culto é o último reduto nessa cultura profana, pagã, onde nós vamos manter os papéis de homem e de mulher, e nós vamos manter esse papel de masculino e feminino. Está dando para entender, meus irmãos? Porque às vezes a gente explicando, a gente complica mais do que explica, mas eu espero que esteja começando a ficar claro para vocês esse texto. Então, como as mulheres estavam defendendo isso, baseado nessa tradição, que Paulo disse que todos são iguais, tradição aqui no sentido de ensino, não de tradicionalismo, abrindo um parênteses. A tradição, meus irmãos, é boa. A tradição é aquilo que nós recebemos dos nossos pais. O problema são os tradicionalismos. E há uma definição muito interessante que vale a pena dizer. O que é tradição? É a fé viva dos que já morreram. A fé viva, o que nós herdamos lá dos nossos pais. O que é tradicionalismo? É uma fé morta dos que estão vivos. Tradição são os ensinos. Tradicionalismo são práticas de homens, e que nós não somos obrigados a cumprir. Então, como estava acontecendo isso, Paulo teve que chamar a atenção daquela igreja e dizer: meus irmãos, eu elogio vocês pela forma como vocês se lembram de mim, pela forma como vocês guardam a tradição, os ensinos, mas eu quero, entretanto, que vocês entendam. E eu quero que vocês entendam que a questão aqui não é cultural. Por favor, meu irmão e minha irmã. Quando nós estamos tratando desse assunto aqui, uma das estratégias de alguns exegetas, ou de feministas, ou de pessoas de linha mais progressista, não conservadora, que olham para esse texto, é que diz o seguinte: não, isso aqui é cultural, isso aqui é de uma cultura patriarcal, isso aqui é de um contexto daquela época, não se aplica hoje. Não, não é cultural, porque Paulo vai usar argumentos teológicos. Paulo vai usar a Trindade, Paulo vai usar a Bíblia, Paulo vai usar, sim, elementos culturais, mas com fundamento bíblico, teológico, para dizer que no culto tem que ficar muito claro a distinção entre homem e mulher, os papéis de um e de outro. É isso que ele vai defender aqui à luz da Bíblia. Então, não olhe para esse texto dizendo assim: é cultural, é para aquela época, não serve para hoje. Ou então, não olhe para esse texto, por favor, meu irmão e minha irmã. E eu sei do que eu estou dizendo aqui. Dizendo assim: não, mas isso é de uma cultura patriarcal. Sim, de uma cultura patriarcal, mas uma cultura que foi estabelecida pelo próprio Deus. E que a gente não pode romper aquilo que o próprio Deus estabeleceu.
olha como é que diz. Entretanto, desejo que entendais. Aí ele começa o primeiro argumento. Que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da esposa e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar os cabelos, rapar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. Olha o que Paulo está dizendo. Igreja de Corinto, mulheres de Corinto, ele está se dirigindo principalmente às mulheres, que era um movimento lá feminista, abaixo o véu. Eu quero que vocês saibam, não esqueçam isso, que existe sim essa estrutura criada por Deus e que todos nós temos um cabeça, exceto o próprio Deus. Só Deus é acéfalo. Ou seja, só Deus, o Pai, não tem uma cabeça sobre ele. Mas a partir de Deus, todos têm uma cabeça. Então ele diz, eu quero que vocês saibam que Cristo, e é lindo a forma como ele coloca, Cristo é o cabeça de todo homem, ou seja, o homem também tem um cabeça, ele está debaixo de autoridade. O homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Olha, ele começa com Cristo, termina com Cristo e ele mostra essa estrutura criada pelo próprio Deus. Onde é que começa o problema aqui? Começa com a definição da palavra cabeça. O que é que Paulo quer dizer com cabeça? Às vezes ele usa de forma metafórica, aqui no texto, como é esse o caso, outras vezes ele usa de forma literal, a sua própria cabeça. E essa palavra kephalé, em grego, alguns querem dizer que ela simplesmente significa fonte, origem, como a origem de um rio. Então, as interpretações mais progressistas, feministas, mais liberais, dizem que aqui Paulo não está falando de autoridade, de submissão, de cabeça como autoridade, mas ele está falando aqui que o homem é a fonte da mulher, a origem da mulher. Daí ele não está tratando de papéis distintos, ele está simplesmente tratando do homem como a fonte. O problema é que quando você chega em Deus e Cristo, quebrou essa linha de pensamento, porque Cristo não foi gerado do Pai. Cristo é Deus. Então, nós precisamos ter cuidado quando a gente vai olhar para o texto, e principalmente fazendo essas analogias ou esses silogismos. A interpretação mais tradicional e conservadora é que quando Paulo está usando aqui a palavra cabeça, ele está usando cabeça aqui no sentido de fonte de autoridade. Ele está dizendo que Cristo é a autoridade sobre o homem é a autoridade sobre a mulher, e Deus é a autoridade sobre Cristo. E isso não quer dizer que o homem é melhor do que a mulher, ou que a mulher é inferior ao homem. Por quê? O Pai não é melhor do que Cristo, nem Cristo é inferior ao Pai. Na nossa teologia, na teologia sistemática, o que a gente aprende? Que o Filho é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Então, Cristo é Deus, ele não é inferior ao Pai. Agora, na estrutura que Deus determinou, o Pai, apesar de ser igual ao Filho, nessa estrutura, ele é o cabeça do Filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Veja que coisa interessante isso aqui, meus irmãos. E permita-me fazer só uma observação aqui. Na teologia, quando a gente estuda a Trindade, o ser de Deus, a gente aprende que o ser de Deus, o ser ontológico de Deus, essa visão ontológica de Deus, do ser de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Eles são iguais, eles são eternos. Mas, ao mesmo tempo, existe aquilo que na teologia chama-se economia da Trindade.
Ao mesmo tempo que o Pai, o Filho e o Espírito são um, lá na eternidade eles determinaram papéis, funções diferentes. O Pai criou através do Filho, que o Espírito Santo foi quem manteve essa criação. O Pai planejou a nossa salvação, o Filho executou a nossa salvação morrendo na cruz, o Espírito Santo aplica a salvação com a sua obra. O Pai agiu lá no Antigo Testamento, o Filho vem, nós temos a revelação no Novo Testamento, e hoje nós vivemos na era do Espírito. Ou seja, o que esse texto está mostrando para nós? Que assim como Deus e Cristo são um, são iguais, mas que têm papéis diferentes, e nesses papéis diferentes, na economia da Trindade, o Pai é a autoridade sobre o Filho, é o cabeça sobre o Filho. Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus estabeleceu essa ordem também. O homem é cabeça sobre a mulher. Não que o homem seja melhor, não que a mulher seja inferior, não que o homem esteja num patamar elevado. Não, são iguais. Foram criados iguais, mas Deus criou com funções diferentes. O homem é o cabeça sobre a mulher. Então, Paulo está dizendo, olha, eu disse para vocês que nós somos um, mas eu quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da esposa e Deus é o cabeça de Cristo. Detalhe aqui, que quando Paulo está falando de cabeça aqui, que o homem é o cabeça da mulher, ele não está falando que o homem é o cabeça de todas as mulheres, que as mulheres estão submissas a todos os homens. Cabeça aqui da esposa seria mais correto, por isso que a King James traduziu. O homem é o cabeça da esposa. Ele é o cabeça da esposa. É assim que Paulo está se dirigindo àquela igreja. E Deus é o cabeça de Cristo. Então está claro aqui, meus irmãos, que nós somos iguais, homem e mulher são iguais, assim como o pai e o filho são iguais, mas eles estão com papéis diferentes. O pai é o cabeça do filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Só Deus não tem uma cabeça. O restante, todos têm uma cabeça. E isso não significa inferioridade, não significa que nós somos menos, significa papéis e funções diferentes. Dito isso, Paulo diz assim, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Qual é o problema aqui, meus irmãos? E alguns entendem que nós temos aqui um aspecto cultural interessante. Se você olha a adoração pagã, lembra que Paulo está saindo da adoração pagã para a adoração cristã? Na época do Império Romano, e a cidade de Corinto estava sob esse domínio, os imperadores romanos, principalmente Augusto, ele arrogou para si esse título de autoridade, de sumo pontífice sobre o império, inclusive no aspecto religioso. Ele era o cabeça. E aí, as adorações que eram feitas ao imperador, aquele ambiente de adoração pagã, era da seguinte forma, os homens iam com aquilo que eles chamam de uma espécie de capuz. Os homens tinham uma roupa, e aqui eles cobriam a cabeça quando eles estavam nos templos pagãos adorando. As mulheres, na cidade de Corinto, elas adoravam a deusa pagã, lá em Corinto, como? Através de prostituição, vendendo o seu corpo, havia as prostitutas cultuais, e uma das formas de você identificar que a mulher estava de serviço no templo, é que ela rapava a cabeça. Então, quando você viu uma mulher de cabelo curto na rua de Corinto, você tinha duas visões. Primeiro, essa mulher não é casada, porque as mulheres casadas usavam o véu. Segundo, se ela tem o cabelo curto, significa dizer que faz pouco tempo que ela estava vendendo o corpo lá no templo pagão. Ou se ela estava com a cabeça rapada, ela estava de serviço. Paulo está dizendo aqui, dentro desse aspecto, que é desonroso para o homem, no momento da adoração da igreja, ele cobrir sua cabeça. Por quê? Provavelmente, nós não temos certeza, o que Paulo está dizendo aqui é que no ambiente de culto nós não podíamos nos comportar como os pagãos.
Lá na adoração ao imperador, os homens cobriam a cabeça. Aqui no templo cristão, no culto cristão, é desonroso para o homem profetizar com a cabeça coberta. Não cubra a cabeça. Por quê? Porque se de repente alguém passasse e visse os homens com a cabeça coberta, isso não só estava desonrando a Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas poderia dizer que ali estava havendo um culto ao imperador. E o culto cristão poderia ser confundido com o ambiente pagão. Então Paulo diz, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. A gente não sabe aqui se ele está falando da sua própria cabeça, ou seja, o homem está desonrando a si mesmo, a sua própria cabeça, ou se ele está desonrando a sua cabeça, que é Cristo, que ele acabou de dizer. Pode ser as duas coisas. Quando o homem cobria a cabeça no culto, como ele estava agindo de forma similar aos pagãos, ele estava desonrando a Cristo e ele estava desonrando a si mesmo, porque ele estava abrindo mão do papel que Deus lhe deu. Aí ele diz, no entanto, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Aí ele volta para as mulheres. Aí ele diz, agora, se para o homem é desonroso, é vergonhoso, estar orando, profetizando com a cabeça coberta, para a mulher já é o contrário. Naquela cultura, a mulher orar, profetizar, está agindo no culto com a cabeça descoberta, é como se ela estivesse com a cabeça rapada. Eu gostei muito de uma ilustração que um comentarista fez, que ele disse assim, imagina aí, minha irmã ou meu irmão, você que está aqui participando do culto. Imagine que você chegou para o culto aqui em Pirangi hoje de manhã e tinha uma mulher aqui no púlpito pregando, falando uma língua que você não entende, dando ordem para tudo quanto é lado, e além do mais, essa mulher com os cabelos balançando para lá, para cá, toda sensual, ela estava de biquíni, fio dental aqui no púlpito de Pirangi. Você se chocaria? Ficaria chocada? O que você acharia? Eu tenho certeza que algumas irmãs aqui voltavam da porta. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui, que para a mulher é desonroso falar ou profetizar em púlpito sem estar com a cabeça coberta. É como se tivesse rapada. Ela pode ser confundida com uma adúltera, com uma mulher do mundo, com uma mulher pagã, com uma mulher que estava de serviço, rodando a bolsinha, entre aspas, lá na cidade de Corinto. E era isso que as mulheres estavam fazendo na igreja lá em Corinto. Então ele diz, e fazendo isso, ela desonra a sua própria cabeça. Quando as mulheres de Corinto, talvez na melhor das intenções, elas estavam dizendo, vamos tirar o véu, e elas se apresentavam em público sem o véu, elas estavam desonrando a sua própria cabeça, porque elas estavam dando margem para a interpretação de que era uma mulher vulgar, estavam desonrando aos seus maridos, porque o cara olhava assim e dizia, essa aí, ó, é só estalar o dedo. Então Paulo diz, para a mulher é desonroso que ela ore ou profetize com a cabeça descoberta. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. Qual é o ponto aqui? Paulo diz assim, minhas irmãs, alguns até entendem que Paulo está sendo chato, bruto. Minhas irmãs, ok, vocês querem tirar o véu? Esse símbolo de autoridade, de submissão, de que vocês são mulheres de respeito, mulheres casadas, que têm um pai, têm um marido, têm uma autoridade sobre você. Vocês querem tirar o véu? Então faz o seguinte, rapa logo a cabeça. Já que vocês querem se apresentar com essa liberdade toda, raspa a cabeça. E aí vocês vão ver como vão olhar para vocês. E se você olhar, Paulo está refletindo aqui não só a cultura, porque dizem que na época, quando as mulheres adulteravam ou as mulheres cometiam qualquer coisa, elas tinham como punição raspar a cabeça. É interessante, né, que até hoje as facções
nos morros, quando uma mulher trai, ou quando uma moça foge do padrão das facções. Existem vídeos e vídeos aí na internet. O que eles fazem com ela? Corta o cabelo dela e rapa a cabeça dela, como sinal de vergonha. E é interessante que, se você for lá para o livro de Números, quando uma mulher adulterava, uma das formas de julgamento é que ela soltava o cabelo, e um dos julgamentos é que se raspava a cabeça dela. Paulo está dizendo: minha irmã, coloque o véu no culto, para que você não seja confundida com adúltera, com uma mulher vulgar, com uma mulher do mundo. Está vendo como o texto começa a fazer sentido para nós hoje? Agora, é claro, o véu hoje significa isso? Na nossa cultura, talvez não. No Oriente, sim. Mas existem outras formas da mulher se mostrar feminina e dela não ser vulgar, dela não ser mal entendida. Vamos caminhar aqui, que eu tenho só 15 minutos para ver todo o restante desse texto. Olha como é que diz. Então, ela deve cobrir a cabeça. Se a mulher não quer ser vista como uma mulher vulgar, alguém chegar na igreja e se escandalizar com ela, se ela quer honrar o seu marido, então Paulo diz: minha irmã, coloca o véu, cubra a sua cabeça, cubra a sua cabeça, para você não ser desonrada e você não desonrar o seu marido. Esse é o primeiro argumento. O outro argumento de Paulo está do verso 7 até o verso 12, que é extremamente difícil também. Olha como é que ele diz. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Paulo usou a teologia, a trindade. Veja que coisa interessante. Por isso que a questão não é só cultural, é teológica. Enquanto existir trindade, existe esse ordenamento e essa hierarquia criada por Deus. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Cabeça como fonte de autoridade e que nós devemos mostrar submissão. Paulo vai usar a questão de que a mulher não pode orar e profetizar com a cabeça descoberta, porque isso era vergonha, desonra, não só para ela, mas também para o seu esposo. Ela poderia ser confundida como uma mulher da vida, uma mulher qualquer. Já para o homem, se ele cobrisse a cabeça, e alguns dizem que os homens da igreja de Corinto estavam fazendo isso, principalmente os ricos, estavam cobrindo a cabeça porque eles eram do ambiente pagão, era a elite, quem fazia isso era a elite, e eles estavam trazendo para a igreja. Mas Paulo diz: se vocês, os homens, cobrirem a cabeça aí, vocês estão errados, é vergonhoso para vocês fazerem isso. Vocês são imagem de Deus. Aí agora, do verso 7 ao 12, Paulo vai usar a escritura, Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, capítulo 2, do 18 em diante. E diz os estudiosos que todo bom teólogo começa em Gênesis. Irmãos, os 3 primeiros capítulos de Gênesis são os capítulos fundacionais. É a base de tudo. Se você não ler e se você não acredita em Gênesis 1, 2 e 3, você vai perder toda a teologia bíblica. Paulo vai usar aqui Gênesis. E ele usa Gênesis para dizer o seguinte: que a mulher deveria usar o véu na igreja, não só por essa questão de não provocar desonra ou vergonha ao homem ou a si próprio, mas que a mulher deveria usar o véu e estar debaixo dessa autoridade do homem, submissa ao homem. Por quê? Por algumas questões. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, na própria ordem da criação, na própria forma como Deus criou o homem e a mulher, Deus já estabeleceu que o homem é o cabeça
e que existem papéis distintos. Deus criou o homem como líder, como cabeça, como governante, e Deus criou a mulher como aquela que é a auxiliadora, aquela que está ao seu lado, que é submissa, que tem uma submissão. Ela está junto com esse homem nessa missão que Deus deu. Então ele diz: o homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça como sinal de autoridade. Paulo diz: olha, o homem foi criado primeiro. Então, quando Deus criou o homem primeiro, Deus não podia ter criado os dois juntos? Não podia? Deus não fez os anjos tudo junto? Os animais, tudinho? Por que Deus não fez o homem e a mulher na mesma hora? Deus fez primeiro o homem, aí fez todas as coisas, o homem está lá vendo os animais, dando nome aos animais, mas o homem está só. E Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe corresponda, que seja a sua cara metade. Botou o homem para dormir. Dizem as más línguas que é porque acordado ele não iria deixar. E tem um pastor aí, né, que diz o seguinte, que Deus olhou assim, Júlio. Deus olhou Adão no jardim, e Adão estava uma bênção, tranquilão. Tinha todo tipo de fruta, os animais, aquele paraíso belíssimo. Aí Deus olhou e disse assim: ah, Júlio, você está bem demais, eu vou arrumar uma dor de cabeça bem pequenininha para você, já que você está assim, passeando aí no jardim de dia e de noite. E são as más línguas. Outros dizem, aí as mulheres, né, que Deus fez o homem primeiro, porque Deus primeiro fez a borra, para depois fazer a matéria-prima. Então Deus primeiro fez o rascunho, para depois fazer a obra. Mas deixando essas tretas de lado, o que é que Paulo vê aqui? Paulo vê que na forma como Deus criou o homem, Deus já colocou esse ordenamento, essa hierarquia. Primeiro o homem, e o homem foi criado à imagem de Deus. Aí ele diz: a mulher, ela é imagem do homem, ela é a glória do homem. Imagem não, a glória do homem. Daí alguns miseráveis querem dizer que a mulher não é imagem e semelhança de Deus ou glória de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, por favor. Inclusive aqui na nossa igreja uma vez tinha um miserável aqui que defendia isso, que dizia que a mulher não é imagem e semelhança de Deus, que a mulher é simplesmente criada para o homem, estava usando esse texto de forma errada, e ele chegou a aplicar isso de uma forma tão equivocada que chegou ao extremo de, na casa dele, a mulher acabou de arrumar a casa, ele foi, pegou o lixo, jogou na sala para a mulher apanhar de novo, para ela ver que era simplesmente um objeto. A teologia determina a vida. Então, quando Paulo diz aqui que o homem é a imagem de Deus e a mulher é a glória do homem, não é que Paulo está dizendo que a mulher não seja imagem, semelhança ou glória de Deus. Paulo está dizendo que o homem criado primeiro, esse homem que é a imagem e semelhança de Deus, ele agora, a mulher que foi criada por causa dele e para a glória dele, essa mulher reflete a glória de Deus. Daí Gênesis vai dizer que homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Ela reflete a glória de Deus quando ela cumpre o seu papel nessa cadeia que Deus estabeleceu. Então é isso que Paulo está defendendo aqui. Porquanto a mulher, o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Deus criou primeiro, Deus fez o homem à sua imagem, Deus fez a mulher para o homem, e Paulo está dizendo, essa ordem faz isso. Agora, para que o homem não se aproveitasse e fizesse o que esse miserável fazia, que eu disse aqui, Paulo disse assim: no entanto, eu quero que vocês saibam que no Senhor, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem, pois se a mulher se originou do homem, nenhum homem nasce sem se originar da mulher. Ou seja, todos são iguais e são dependentes um do outro. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Por favor, eu sei que
a gente está chegando aqui ao final, mas eu espero que você entenda a importância desse texto para a nossa vida e para os papéis distintos dentro da igreja. O que Paulo está dizendo aqui é, irmãos, nós somos iguais, nós somos interdependentes, nós temos o mesmo valor. O homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem. Não. Agora, quando Deus criou, na própria ordem da criação, Deus estabeleceu papéis distintos. Daí ele criou o homem primeiro, ele criou a mulher para o homem. A mulher reflete essa glória de Deus, sendo aquilo que ela é para o seu marido. E eu quero que vocês entendam que isso não dá brecha para vocês acharem que vocês são melhor do que o outro. Se por um lado a mulher é a glória do homem e ela se origina do homem, por outro lado, depois de Adão, meu querido, não tem nem um homem aqui que não seja dependente e que não seja originário da mulher. Então, o que Paulo está dizendo é, baixa a bola aí, seu machista. Não existe espaço para machista na igreja. Existe espaço para masculino e feminino. Mas não existe espaço na igreja para machismo nem feminismo. Nem machismo do homem se colocar acima da mulher, nem feminismo da mulher colocar-se acima do homem. Existe espaço para macho e fêmea, homem e mulher. Deus os criou iguais em valor, em essência, mas com papéis distintos. E quando cada um cumpre o seu papel, glorifica a Deus. Penúltimo lugar, olha o argumento de Paulo. Aí aqui a bronca é grande, porque ele diz assim, por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Ele disse, olha, porque Deus criou o homem primeiro, porque a mulher vem do homem, porque a mulher é glória do homem, e sendo glória do homem, cumprindo o seu papel, ela é imagem e semelhança de Deus, glória de Deus, porque ela vem do homem, o homem vem da mulher. Mas, por causa disso, e por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça. Aí a questão é, o que tem a ver anjo com isso? E aqui é um daqueles textos que todos os teólogos e comentaristas vão dizer assim, apesar da gente ter que seguir uma linha, a gente tem que chegar à conclusão que nós não sabemos o que significa. Algumas coisas podem ser, pelo menos 3, que a gente está com o tempo já corrido. Primeiro, a primeira interpretação aqui, que é bem interessante e até engraçada, e preste atenção aqui, minha irmã, por favor, é que anjos aqui seriam os anjos, realmente os anjos espirituais. Os anjos criados por Deus, talvez até anjos caídos, como alguns querem dizer. E essa interpretação é rabínica. Eles vão basear lá em Gênesis capítulo 6, quando diz que os filhos de Deus, que na interpretação dos rabinos eram os anjos, eles se apaixonaram pelas filhas dos homens, pelas mulheres, por causa de quê? Dos seus longos cabelos. Então, os anjos olharam para as mulheres, viram os cabelos grandes, se apaixonaram e vieram e possuíram as mulheres, ou até mesmo possuíram homens para ter relações com mulheres, e aí, daí nasceram os gigantes, os nefilins. Essa é a interpretação rabínica. Nós não cremos que filhos de Deus ali sejam anjos, nós cremos que os filhos de Deus ali sejam a descendência de Sete, e filhos dos homens é a descendência de Caim. Mas essa interpretação dos anjos é interessante. Então, o que é que Paulo estaria dizendo aqui? Paulo estaria dizendo assim, Ceissa, usa o véu, Ceissa, porque se você tiver sem o véu, de repente, depois, imagina aí, Ceissa, você acabou de orar, aí quando você abrir os olhos, tem um anjão bem grande do seu lado, apaixonado por você por causa dos seus longos cabelos. E agora? A outra interpretação, aí Júlia ia dar uma brigada com os anjos, né? A outra interpretação é que a mulher deve usar o véu sim, por causa dos anjos, são os seres criados, mas não por causa dessa visão rabínica, de que os anjos vão se apaixonar pelo cabelo das mulheres e tal. As mulheres devem usar o véu, porque no culto os anjos estão presentes. E você olha os anjos no ambiente de culto, Isaías 6, que quando eles estão diante de Deus, eles cobriam o rosto.
Se os anjos têm essa reverência para com Deus, a ponto de cobrir os rostos quando estão na presença de Deus, e eles estão presentes no culto, quando ele olha para a mulher e ele olha para mim e você, os anjos que estão aqui entre nós, que nós não vemos a olho nu, mas eles estão aqui, e eles estão vendo a rebeldia nossa, eles não vão ficar satisfeitos. Então Paulo diz, usa o véu por causa dos anjos. Se você não quer honrar seu marido, mas honre pelo menos os anjos que estão presentes. A outra possibilidade é que anjo aqui é simplesmente mensageiro. Mensageiros do império ou mensageiros do próprio Paulo, que vinham para o culto, chegava no culto e chegava ali, o culto era uma bagunça. As mulheres sem véu, naquela cultura, mulher sem véu era uma mulher fácil, mulheres falando línguas estranhas, uma bagunça geral. Os mensageiros do império iam dizer assim, olha, lá na igreja presbiteriana tem um movimento lá subversivo, tem um grupo de mulher lá dizendo que não é mais submissa aos maridos, vamos cuidar disso aqui porque pode dar um problema. Mensageiros poderiam ser isso. Não sabemos o que é, fica aí a decisão para você, mas Paulo está dizendo, use por causa dos anjos. Concluindo, o último parágrafo, Paulo diz assim, que não é menos importante, que daria mais umas 3 mensagens, mas eu quero concluir com ele rapidinho. Aí ele diz assim, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Aí ele diz, verso 13 ao 16, concluindo. Julgai entre vós mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram otorgados como se fosse um manto. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus. Paulo conclui com mais 2 argumentos rapidinho. Primeiro ele diz, julgai entre vós mesmos. Irmãos, eu estou citando para vocês o exemplo da Trindade, eu estou citando para vocês as Escrituras, eu estou citando para vocês o contexto que vocês estão inseridos, e eu quero que vocês julguem entre vós mesmos, minhas irmãs, vocês que querem tirar o véu. A própria natureza não ensina a vocês que é desonroso, é vergonhoso para o homem ter o cabelo comprido, mas que para a mulher é uma glória. A própria natureza não mostra isso. E a natureza aqui pode ser a fisiologia, a biologia do homem, que naturalmente o homem tem o cabelo curto e a mulher o cabelo comprido. Ou natureza aqui pode ser a natureza das coisas, da época, o contexto que eles estavam inseridos. O contexto olha e diz assim, uma mulher de cabelo comprido, ok. Agora, um homem de cabelo comprido já é estranho, né? Já é complicado. E, principalmente naquela cultura, era confundido com homossexuais da igreja lá, na época. Alguns teólogos chegam a dizer que o problema aqui era que o líder de louvor da igreja de Corinto tinha um longo cabelo comprido, bem tratado, e que as pessoas olhavam e via era um homossexual. Não temos nenhuma base para defender essa linha, mas o ponto de Paulo é a própria natureza mostra, e o ponto aqui não é nem a questão do tamanho do cabelo, a própria natureza mostra que homem é diferente de mulher e mulher é diferente de homem. A própria biologia, a fisiologia. O homem naturalmente vai ter o cabelo curto, a mulher naturalmente o cabelo dela vai crescer mais, vai desenvolver. E isso mostra que ele é homem e que ela é mulher. E o último argumento de Paulo é, a última coisa que eu digo para vocês é que, se vocês querem contender sobre esse assunto, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, nas igrejas do primeiro século, naquela cultura, as mulheres usavam véu para mostrar a submissão, o sinal de autoridade do seu pai, do seu marido, para mostrar que era feminina, que era uma mulher, e os homens se vestiam, se comportavam, cortavam seus cabelos da forma que mostrava que eles eram homens. E Paulo diz, se alguém quer contender contra isso, saiba que a gente não tem esse costume, nem as igrejas de Deus. Quais são as aplicações aqui para nós? E eu sei que eu só fiz arranhar. Depois, o presbítero Júlio pode dar uma ajuda para a gente aí, pregando outra vez esse texto. Quais são as aplicações aqui? Primeira aplicação. Irmãos, quando nós estamos cultuando a Deus, nós não podemos cultuar da maneira que a gente quer.
existe regra, existe coisas que Deus estabeleceu e que devem nortear o culto. Não pode ser da cabeça do pastor, dos irmãos, nada disso. O culto tem regras. Daí nós seguimos aquilo que chama-se princípio regulador do culto, que em outra ocasião eu explico melhor. Segunda coisa, irmãos e irmãs, nós não podemos cair nessa onda do mundo de destruir o papel do homem, o papel da mulher, a figura do homem e a figura da mulher. Homem e mulher são iguais, têm o mesmo valor, foram criados por Deus, sim. Mas homem e mulher têm papéis diferentes, funções diferentes, principalmente quando diz respeito ao ambiente de culto, ao ambiente do lar. Deus colocou o homem como cabeça, a mulher debaixo dessa autoridade, assim como Cristo é o cabeça do homem, o cabeça da igreja, e a igreja está sujeita a Cristo, Efésios 5, 22, 23, a mulher deve estar submissa ao seu próprio marido. Ele é o cabeça, ele é o líder. É claro que tem toda uma questão aqui contextual. Se ele é o cabeça, ele tem que cuidar, ele tem que valorizar, ele tem que proteger, a gente vai ver isso mais na frente. Mas o ponto de Paulo aqui, e a grande discussão de Paulo aqui é que a igreja, ela tem que deixar muito claro para o mundo quais são os papéis de gênero, as diferenças de gênero. Não vamos cair nessa moda de unissex. Homem é igual a mulher, mulher é igual ao homem. A gente não pode cair nisso. E a gente não pode dizer assim, não, é só uma questão cultural. A cultura, irmãos, hoje está difícil. Vá comprar uma calça jeans no shopping. Eu fui comprar uma calça jeans no shopping, o rapaz disse, não tem mais essa calça que o senhor quer, que é a calça mais folgada. Eu esqueci o nomezinho que dá. A calça que tem é só aquela calça arrochando, ligadinha no corpo, que ataca aqui, que o homem fica parecendo uma mulher. E eu digo, meu amigo, eu quero calça para homem. Nessa aqui não, eu quero calça para homem. Aí as mulheres estão cortando o cabelo igual aos homens. Estão se vestindo igual aos homens. Estão querendo falar igual aos homens. E com isso estão se autodestruindo. Autodestruindo. E Paulo diz, isso não pode acontecer na igreja de Deus. Não pode. Daí, meus irmãos, que não há base bíblica para a mulher ser pastora, presbítera, diaconisa. Porque quando você chega na igreja, se você tem uma mulher ministrando, quebrou essa regra divina. Não brigue comigo não, vá brigar com Paulo, com o Espírito Santo. Como é que o homem é autoridade e ele vai estar na igreja e tem uma mulher ali ministrando para ele? Quebrou essa visão. É porque a mulher não sabe pregar, a mulher não tem conhecimento? Tem, mas é porque Deus estabeleceu assim. E a última aplicação, em nome de Jesus, cuidado com a cultura, meus irmãos. Nós vivemos uma avalanche aí querendo destruir a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, a família com essa estrutura que Deus criou. E talvez você diga assim, pastor, mas esse texto aqui tem aplicação para hoje? Eu espero que eu tenha mostrado que sim. Você quer um exemplo? Não existe mais dia do pai, da mãe, existe dia do cuidador nas escolas. Existem projetos no nosso país de políticos querendo tirar do seu documento pai, mãe. Existe projeto no nosso país querendo dizer que uma criança não nasce nem homem, nem mulher, mas que essa questão de gênero é algo construído e que você tem que deixar, quando a criança crescer, decidir se ela vai ser homem, se ela vai ser mulher, jogando fora a biologia, jogando fora a palavra de Deus. E o que é triste é que muitos crentes não estão abrindo a cabeça para o perigo que nós estamos vivendo. Toda vez que a igreja do Senhor abre mão daquilo que Deus estabeleceu e abraça a cultura, abraça o mundo, abraça a visão do mundo, a igreja se destrói. E era isso que Paulo não queria. As irmãs estavam bem intencionadas. Vamos tirar o véu. Elas iam ficar mal vistas, iam desonrar os maridos, iam acabar o papel do homem, iam destruir a autoridade do homem e, em contrapartida, estavam se destruindo. Olha as feministas. Não tem nada mais horrível do que você ver uma mulher feminista. As feministas mesmo.
Veja a maneira como elas se vestem, veja os protestos que elas fazem, veja a liberdade que elas estão defendendo. Veja que não é liberdade, é escravidão. Agora veja uma mulher de Deus, que não é feminista, é feminina, que tem um marido que ama, que tem um marido que respeita, que cuida, e ela cuida do seu marido, cuida dos seus filhos, se submete de acordo com a Bíblia, e ela se veste como mulher, fala como mulher, age como mulher, e ela tem um homem do lado dela. Agora, se você chega na igreja, e o pastor está vestido com uma roupinha, que você não sabe se ele é homem ou mulher, se você chega na igreja, e você tem uma mulher sapateando no púlpito, determinando quando as autoridades criadas por Deus estão presentes, você perdeu a ordem. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Você